Pessoal, esse é o canal EPS na Prática. Nesse vídeo a gente vai se aprofundar nas possibilidades de aplicação do EPS, né, que é uma gama muito vasta, né? Mas ele vai de formas de fundação, vai passar por escadas, piscinas, contenções, paredes internas e paredes de vedação, paredes estruturais, que é o foco, né, de toda a nossa abordagem, né? Elementos volumétricos, né, decorativos e lajes. Então, para você que quer saber mais, quer se aprofundar, acompanhe nosso vídeo. Bom, pessoal, dentro das possibilidades do EPS, a gente vai começar falando das formas para blocos e viga baldrame, certo? Então, sim, existem formas para fundação também em EPS, né? Então, quem nunca sofreu aí ou está sofrendo nesse momento numa fundação, principalmente em época chuvosa, né? Então, aquele monte de forma, carpinteiro, material pra caramba, né? Então, eu vou explicar um pouco da diferença, né? Que é a gente poder trabalhar com uma forma de EPS. No geral, é substituir madeira pelo EPS. No primeiro momento é só isso. Beleza. Então eu vou entrar agora nos detalhes, né? Então, para você que está acostumado com fundação, já viu que vai ser uma coisa boa. Então vamos lá. Vamos começar pelas formas de blocos, beleza? Então eu vou colocar uma imagem, as formas de blocos. Reparem já na espessura da parede dela, né? Geralmente ela vem em peças de 30 a 40 centímetros, vai depender do fabricante. E aí você vai passar o projeto e vai pedir, né? Bloco de 60, bloco de 70, de 1, vai depender. Então, assim, são possibilidades infinitas, ok? Beleza. E o procedimento, né, o posicionamento de forma é idêntico, né? Similar a uma de madeira, beleza? Então, se ela for embutida, vai fazer a escavação. Se ela for só apoiada em cima do solo, você também simplesmente vai chegar lá e vai apoiar. Se for uma fundação direta, vai direto. Se for sobre estaca, você vai fazer o mesmo procedimento, ok? Então imagina, vou montar o meu primeiro bloco. Imagina, você vem com a peça, supondo que é um 60 por 60 e que ele seja com uma faixa de 30, beleza? Então você já se arrasou, se deixou arranque, ok? Já nivelou o fundo, limpou, você vai posicionar a placa. Vai posicionar outra de encaixe. Então você já vai ficar com duas de 30, olha só. Vai pegar aqui e vai fazer isso. O que você já eliminou? Já vão começando a raciocinar, né? A gente já eliminou a baia de corte de forma. Então o cara não ficou lá montando, o cara só montando os caixotes. Então você pegou, descarregou, colocou no cantinho. Agora eu vou lá dentro e posiciono. Agora eu vou posicionar a viga baldrame, ok? Então se for embutida a gente já escavou, né? Deixou aberto. Se o solo aguentar, deixa mais vertical, chanfrado, vai depender de cada caso. Mas imagina, subiu. Eu, quando fazia fundação para obra convencional, eu subia o caixote e recortava depois, né? Tem gente que recorta antes, isso é de cada um. Mas imagina, sua forma tá lá, você vem com a maquita, tira, né? A gente já está acostumado, mas dá um certo trabalho. Aí você vem só com um serrotezinho de drywall, faz a abertura, vem e já encaixa a viga baldrame. Então imagina um bloco saindo de um lado, uma viga baldrame de 40 e do outro uma viga baldrame de 30. Cara, marca. E detalhe, usa o spray para marcação, fica bem mais rápido, um spray de com a cor que quiser, mais fácil de trabalhar. Faz o recorte, vem com a viga baldrame, vem com a canaleta e só encaixa ali dentro. Geralmente são em peças de 4 metros, então aí a gente já começa a ter a ideia. Imagina, posicionei o bloco, vou soltar a canaleta, peças de 4 metros leves e de encaixe. Eu fico empolgado, eu fico muito contente de ver, né, o avanço que a gente está tendo. Eu gosto de levantar essas questões do avanço da engenharia. Então isso eu acho incrível. Além dessa parte do avanço de cronograma e uma série de coisas, sempre está embutido, sempre está atrelado o custo, né, economia. Então, quando a gente vai fazer uma obra completamente de EPS, né, eu já abordei isso em outros vídeos, principalmente lá no vídeo o que eu preciso saber para fazer minha primeira obra de EPS. Lá quem tiver um pouco mais de curiosidade pode dar uma olhada lá, mas vou dar uma pincelada. Então, geralmente a gente trabalha com fundação em radier. Por quê? Porque
porque o peso da edificação é bem menor do que a convencional e você consegue trabalhar com radier com uma densidade de aço muito baixa. Então vai valer a pena onde? Na mão de obra, vai ganhar tempo, ok? Trazendo isso agora para a obra convencional, você também vai utilizar esse ganho de escala na fundação de obra convencional. Porque imagina, a rapidez que você vai montar a forma, você vai ganhar na mão de obra e vai ganhar no cronograma. Então isso aí com certeza vai reverter para você em lucro, né? Otimização de custo, beleza? Então a facilidade, né, dos cortes, e a gente tem também aí a questão da desforma, né? Tem gente que não calcula a desforma. Eu nos meus orçamentos, quando eu fazia, eu sempre calculava a desforma à parte. Então é uma outra etapa que você já não vai ter, porque você não tem desforma no EPS, ele pode ficar embutido no solo, né? Ele não agride meio ambiente, não penetra no solo, né? Então ele vai ficar lá. E o brinde, né? O brinde é que ele também é impermeável. Fazendo as emendas de forma correta, construindo de forma correta, utilizando o material de forma certa, ele não vai deixar passar a umidade, ok? Então é isso daí. Então a primeira etapa, formas de blocos. E pessoal, então eu vou colocar uma imagem de uma canaleta, né, de EPS, e reparem aí também na espessura da parede dela, beleza? E vou colocar agora uma imagem de uma fundação toda feita em forma de EPS, beleza? Então agora a gente vai falar sobre escadas, né? Escadas é uma opção também de construção que eu gosto muito, né? Se eu tivesse fazendo uma construção convencional, eu com certeza, depois de conhecer, depois de ver esse vídeo, para quem nunca viu, né? Ou aquele que já ouviu falar um pouquinho de EPS, ouviu assim, nossa, dá para fazer escada? Eu tenho certeza que depois que você fizer a primeira, você não quer mais trabalhar com convencional. Por quê? Você também tem uma gama de possibilidades, sim, leque, tudo que a gente consegue fazer na convencional, a gente vai conseguir fazer no EPS também. Tem suas particularidades construtivas, óbvio, como qualquer sistema. Mas eu vou comentar hoje de uma escada normal, né? Vamos dizer, normal, vencendo aí um vão, né? Uma diferença de nível de 3 metros e ela tendo um patamar só. Então, para quem já constrói, né? Para quem já tem experiência, né? Vai achar a coisa mais incrível do mundo. Por quê? Você vai passar para quem produz a escada o projeto, então você passa as medidas, né? Vamos dizer assim, a planta de forma. E sendo uma escada desse tipo que eu estou levantando agora como exemplo, ela vem em 3 partes. Então ela vai vir primeiro lance, patamar, segundo lance. E geralmente, depois que você já tem a prática, você vai montar essa escada em um dia. Imagina você encaixar as 3 partes em um dia, dependendo da produção, você consegue ainda chapiscar no mesmo dia. E no dia seguinte, você já inicia o reboco. Então assim, para quem está acostumado, assim, o tempo que você vai ter também de economia aí, também começa a entrar, olha só. Então imagina, você já economizou tempo utilizando a forma na fundação. E agora na escada você também vai ganhar tempo. Então, e para aquele que está começando agora, primeira obra que vai fazer da vida, mesmo que você que está fazendo a primeira, né, de construção convencional, de concreto armado ou alvenaria autoportante, viu esse vídeo? Já vai dar uma pesquisada, né? O nosso vídeo também do como fazer a minha primeira obra de EPS também aborda já um pouco de escada lá, já fala um pouquinho. Então dá uma pesquisada porque vale muito a pena. Vai facilitar, porque igual eu falei, ela vem, você só vai encaixar, depois chapisco e reboco. A armação já vem pronta. Eu vou colocar uma imagem. Essa imagem dá para vocês verem na parte de baixo como é o sistema de travamento. Às vezes já dá uma curiosidade, pô, mas como é que ela vai ficar em pé? Então tem as malhas idênticas, né, com as paredes, mas ela tem uma estrutura embutida nela. Aí cada um, né, tem sua forma de trabalhar. Eu nas minhas obras, como os projetos são meus, eu faço reforço lateral, que já são as minhas considerações. Ainda tem vários detalhes, mais para frente eu vou falar também com vocês a respeito disso. São detalhes, um reforço, algum detalhe construtivo que acho que também vai agregar muito aqui para nós, para o nosso objetivo, beleza? Então tá aí, escada EPS. Outro detalhe, preciso passar iluminação, quero embutir alguma coisa, sem problema. Assim como nos painéis, vem para o soprador,
Então vai pôr na caixinha 4x2, só sopra um pouquinho, ele vai extinguir. Só lembrando, EPS é autoextinguível, tá? Não propaga chamas, ok? Só lembrando aí. Então você vai colocar o soprador, ele vai derreter, posiciona. Ah, quero levar a tubulação lá para cima. Passa, não vai ter problema nenhum. Mas, claro, sempre que você tira o elemento isopor, né, o elemento EPS, você perde um pouco da questão térmica acústica, nesse caso mais acústica, mas não em resistência, beleza? Só lembrando isso daí, tá? Então é isso aí, escadas. Agora a gente vai falar sobre piscinas, né? Também é uma coisa incrível, né? Piscina tem muita característica positiva que a gente vai abordar e que eu também acho muito legal, né? Então, procedimento, assim como as fundações, é o mesmo. Então eu vou escavar, vou fazer tudo que eu preciso fazer, a base para fazer uma piscina, né? Eu, quando fazia de bloco, eu sempre fiz o radier e depois eu fazia uma viga de travamento embaixo, depois soltava cada um com seus dimensionamentos. No EPS é a mesma coisa, vai fazer o radier, tem algumas particularidades, mas aí, mais uma vez, você vai ganhar na economia de escala, na economia da mão de obra. Porque imagina, a gente sabe como é, você vai fazer, eu costumo fazer aparente, né? O pilar nesses casos. Também, dependendo do projeto, eu vou embutir ferragem, vou colocar argamassa ou concreto dentro do bloco, aí vai de cada um. Mas é um serviço mais denso. Imagina, você chega com o EPS, mesmo procedimento das placas estruturais, arranque, posicionamento, chapisco e reboco. Então, assim, o ganho de escala de tempo também vai gerar a economia que vem gerando aí, então a gente fazendo raciocínio desde a fundação, ok? Outro detalhe, passagem de tubulações. Então imagina, erros acontecem, nas minhas obras acontecem, na de vocês acontecem, na de todas as obras podem ocorrer pequenos erros, né? Então, nossa, uma tubulação ela ficou um pouquinho para o lado, né? Uma hidromassagem, alguma coisinha, isso é comum de acontecer, pode acontecer sim. Então, no EPS é muito mais fácil, já entra aí também, às vezes a pessoa está curiosa, nossa, mas eu posso quebrar, né, quando é uma parede de EPS, para realocar uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica? Sim, sem problema nenhum, normal e muito mais fácil do que na convencional. Primeiro, resíduo praticamente não vai existir, do próprio EPS não existe, né? E a forma de você puxar também vai ser muito mais fácil, forma de recompor também muito mais fácil. E nesse caso, vou passar a tubulação da piscina, soprador ou a serrinha de drywall, passa as tubulações, pronto. Aí resíduo zero. Infelizmente, ocorreu um pequeno erro na locação da passagem do tubo. Também vai abrir, vai só extinguir o EPS com o soprador e vai passar a tubulação, beleza? Então aí são as características construtivas, né, o que ela tem de bom. E agora para o nosso cliente, o que tem a oferecer para ele, além de tudo, né, além do custo que vai cair, é questão térmica, importantíssimo, certo? Então imagina, hoje em dia todo mundo aquece a piscina, né? Dificilmente alguém vai investir, colocar uma piscina em casa e não vai aquecer ela. E tem gente que não põe a energia solar, que ainda trabalha com a energia elétrica. Normal, é muito comum ainda. Então imagina, você vai aquecer e aí entra a propriedade térmica do EPS. Colocou aquele colchãozinho térmico, né, que a gente coloca aí na piscina geralmente, aqueceu. Ela vai manter a temperatura por muito mais tempo do que a convencional, porque não vai haver troca pelas paredes, é praticamente zero. A troca que vai ter por aquele colchãozinho. Então imagina, com aquele colchãozinho já ajuda pra caramba, imagina você tendo uma parede que ela não vai ter troca. Para ela começar a ter troca de calor com a parte mais fria do solo, vixe, vai demorar muito até conseguir essa passagem, beleza? E isso vai gerar o quê? Também economia de energia, ok? E utilização, né? Você aquecer uma vez, quem tem piscina sabe, às vezes tem filho, né? Que nem eu tenho filho, e às vezes vem os priminhos, vem todo mundo, e aí tem aquele negócio de para aquecer, né? Eu também utilizo energia elétrica, então tem aquela questão de você esperar aquecer, aí depois se desligar, pode perder temperatura rápido se não for de EPS, então tem uma série de coisas. Então vai ajudar o quê? Aqueceu, colocou o tapetinho, esquece. Então vai
essa experiência própria, vai ficar bastante tempo lá aquecida, beleza? Então é isso. E para finalizar, não deixa de ser estanque, né? Tem a propriedade impermeável também, né? Mesmo assim, você vai fazer impermeabilização? Sim, vai fazer impermeabilização normal. Você vai escolher a que você prefere trabalhar. Mas a passagem de água vai ser também praticamente nula. Por que eu comento praticamente nula? Vou aproveitar para comentar um pouco a respeito sobre isso. Porque o EPS em si, a placa em si, ela é estanque, beleza? Só que a gente tem emendas, né? Então, se você executar a emenda de forma correta, não vai passar umidade. Mas, né, na hora da montagem, pode acontecer sim, né? Dela torcer um pouco, de ficar alguma pequena brecha, então pode passar, tá? Mas, no geral, ela vai ser muito mais estanque do que uma piscina convencional, beleza? Bom, vou falar agora sobre contenções, pessoal, né? Por incrível que pareça, né? Tem gente que fala, não é possível. Se a gente vai fazer um sobrado, né? Um sobrado de EPS, vai fazer um edifício de EPS, uma vedação de um edifício de EPS, uma escada, por que não vai poder fazer uma contenção? Sim, vai poder fazer a contenção, você vai dimensionar como qualquer projetista tem que fazer, né, nesse caso, e vai utilizar a placa que for necessária. E aquelas contenções que a gente costuma ver convencionais, que o pessoal coloca a mão francesa, né? Eu chamo de convencional porque existem várias soluções, né? Como eu já comentei, uma área que eu sou apaixonado é a geotecnia, eu tenho especialização em geotecnia. Então, assim, soluções para contenção existem muitas, mas a que a gente geralmente costuma ver, uma contenção às vezes em blocão, né? Fazer ali um contraforte ou uma tesoura, tem gente que fala tesoura, tem gente que fala mão francesa, então uma série de termos, não importa o termo, né? Importa que quer fazer uma desse tipo, também dá, beleza? Com relação a vedações internas, né? Vedações internas também é muito legal, porque, primeira coisa, vai bater, sendo repetitivo, né? Tempo, mas uma coisa que vai agregar aí, peso, né? Então, às vezes você tá num apartamento, um escritório, então precisa de uma vedação com tratamento térmico e acústico, o EPS serve muito bem, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas não é estrutural? Sim, é estrutural, mas nesse caso você vai trabalhar com a densidade de malha tão baixa que ela só serve para vedação, ela não vai receber carga, né? Então o custo dessa placa também vai despencar porque a densidade de aço dela é muito baixa, só que vão entrar as propriedades, né, térmicas e acústicas. Então imagina, vamos fazer um comparativo, né? É inevitável com o drywall, então o drywall também é rápido, só que onde que vai pegar? No custo, né? Então para você fazer uma parede bem feita de drywall, com material de qualidade de vedação, o custo acaba elevando, né? Isso eu falo por experiência própria, porque lembrando vocês, minha empresa era especializada em reformas de alto padrão e reformas corporativas, então a coisa que a gente mais fez foi parede, né, com propriedades acústicas, né? A gente já fez estudos de gravação, então a gente tem já um know-how com relação a isso. Então quando você entra com o EPS, mesma coisa, você vai chegar com a placa, vai posicionar ela, a montagem é similar à estrutural, tem os mesmos arranques e tal, só que no fim das contas ela vai ser muito rápida, né? Comparando com a convencional não tem como, porque ela é muito mais rápida, vai ficar mais barato e tem a propriedade térmica, acústica e peso, ok? Então dá para fazer sim mudança de layout, né? Então reforma dá para utilizar EPS na parte interna também, sem contar a parte de instalações, né? Então você vai acrescentar uma parte hidráulica, vai acrescentar uma tomada, né? Então é a mesma coisa, vai passar, vai extinguir o EPS, vai passar a tubulação. E se eu quiser colocar uma pia, Rodrigo, e se eu quiser colocar uma TV, né, no escritório, uma TV grandona, 75 polegadas, dá, sem dúvida nenhuma, né? Então, também no nosso vídeo, como fazer a primeira obra em EPS, a gente aborda um pouco disso, a questão da fixação, né? Se for uma copa, vai aguentar uma pia, né? Imagina, uma pia aqui, e vai aguentar também o armário lá em cima? Sim.
né? A gente tem um vídeo falando sobre isso também. Eu dou até um exemplo da minha própria casa, eu mostro, né? A minha casa é em EPS, eu mostro o armário da minha cozinha fixado com bucha de 8 milímetros, tá? Não fui eu que fixei, mas eu tava junto, né? E o pessoal, mas aguenta? Eu falei, pode usar. Eu só tenho bucha de 8. Eu falei, maravilhoso, pode usar que a resistência é extremamente, na verdade assim, a resistência de um tijolo de barro, né, que é o que a gente usa para vedação convencional, a resistência dele é zero. Então ela fica embutida no reboco. O traço do reboco que utiliza na convencional, dependendo do peso, ele também não vai resistir. No EPS, a gente tem uma camada de argamassa estrutural com aço, entendeu? Essa é a diferença da fixação. Estou entrando aqui em outro tema, só para exemplificar, né? Então, se você quiser fazer uma parede de vedação, quer colocar uma pia, quer colocar um armário, sem problema nenhum, ok? Vedações externas. Pessoal, esse aqui é um tema que eu adoro, né? Assim, já contei para vocês, eu trabalhei em construtoras, né? Foi durante muito tempo o sonho da minha carreira, né? Mas anos atrás não tinha, né? Não tinha, né? Mas eu não conhecia o EPS, né? Então, senão, sem dúvida nenhuma, eu teria aplicado isso em alguma obra, né? Alguma construtora que eu tivesse conversado. Claro, ia ter que passar por aprovações, aquela coisa que a gente já está acostumado, mas eu defenderia ali com argumentos técnicos, né? Se eu tivesse conhecido, e acho que na hora que eu comprovasse a questão de otimização, o pessoal vai acabar liberando. Então, assim, vamos começar pensando a questão da logística, beleza? Vamos começar por aí. Quem é engenheiro, você hoje às vezes você está no canteiro, né? Está lá na sua obra, arquiteto e estudante também, né? Você estagiário, já está estagiando, está numa construtora, ou você que sonha em entrar em uma, acompanha o nosso raciocínio aqui, que isso também vai ser bem legal. Vamos lá, pessoal. Logística, certo? Então, tem muita gente que acha assim, olha para um edifício, né? Vamos pegar um exemplo de 20 andares e acha que a parede sai lá em cima. Pum, é uma parede. Mas quem constrói sabe que não é assim, né? Que é uma luta você chegar, vamos pegar o 15º andar como exemplo, a gente chegar com o tijolo, com todo o material lá em cima, mão de obra, etc, etc. Então, vamos pegar o caminho logístico de uma parede de tijolo. Então, chegou o caminhão de tijolo, vai descarregar na mão, vai descarregar de forma mecânica, não interessa, é tijolinho por tijolinho, beleza? Chegou, estocou, depois do estoque, movimentação vertical, subiu, já começa aí. Então, olha só, olha o trajeto, descarregou, depois movimentação vertical, eu tenho equipamento de subida, isso vai ter, tá? Também para o EPS, lógico, mas vamos lá. Equipamento de subida, eu tenho um guincheiro, tem toda a equipe que trabalha ali, ou o pessoal da grua, subiu, né? Chegou lá em cima, distribuição, vou distribuir tijolinho, aí sim, né? Enchi a jirica, enchi o carrinho, como for. Subiu o pallet já direto com a grua, joguei lá dentro, tanto faz, beleza? Então chegou o material. Essa galera, né, geralmente é quem vai abastecer, então eu vou abastecer às vezes um pouco antes ou um pouco depois, né, do horário. Olha aí, já começou a entrar hora extra. Vamos pensando. Então imagina, subiu, tá lá em cima. Agora vou começar o trabalho, argamassa, certo? Então, se vai bater na mão, como for, tá? Vai bater, vai vir pronta, tá? Vai ser o silo. Estamos pegando no geral. Vou subir argamassa. E aí a gente vai começar o trabalho, certo? Olha só toda a logística de subida. Chegou lá em cima, primeira etapa de uma vedação é alvenaria, marcação, né? Então você vai ter que marcar, é uma fiada de marcação de obra, beleza? Então olha todo o procedimento, descarregou, subiu, eu tenho que repor, tenho que já colocar esse material para no dia seguinte a gente isso para todas as frentes, pessoal. E comecei a executar. Vamos pensar agora na produtividade, ok? Vou falar uma produtividade aqui, tem gente que discorda, tem gente que vai concordar. Bom, vou colocar de 12 a 15 metros a 17 metros quadrados por dia por pedreiro, ok? Só para a gente tomar como exemplo. Então vamos pegar a média de 15, certo? Ok. Então, pessoal, eu vou fazer uma anotação aqui só para vocês terem uma ideia já aí da produtividade, beleza? Então a gente estava falando de
vamos pensar em 15 metros quadrados por dia por pedreiro na produção de elevação de alvenaria, ok? Então vamos fazer aqui nossa parede. Pé direito, vamos pôr 3 metros, beleza? E aqui 5 metros de comprimento, 15 metros quadrados, beleza? Isso aqui é a produção do que? Vou pôr um pezinho só, beleza? Um pedreiro, um ajudante, por dia. Agora vamos lá, se a nossa parede, nesse caso aqui, é de EPS, beleza? Vamos voltar agora na logística. Então, chegou a carreta lá, nesse caso vai ser carreta, né? Então, chegou a carreta com EPS. Qual é a dimensão padrão de uma placa de EPS? No geral, beleza? Para quem não sabe, já vai descobrir, né? E para quem sabe, eu estou dizendo que não é padrão, tá? É geralmente. Vamos por aí que ela seja 1,20 por 3. Então, imagina, 3,60 metros quadrados por placa. Então, uma placa dessa, um ajudante pega ela sozinho e posiciona no local. Então aqui, pronto, eu acho que já com relação à produtividade, a gente já consegue ter uma ideia, né? Porque, ó, né? Aqui a gente está falando da elevação de alvenaria, não vou dizer que não, mas geralmente você não vai conseguir fazer ela inteira no mesmo dia, tá? Pode ser que se a massa estiver puxando bastante, até dê. Mas depois você tem aperto, você tem as telinhas, né? Você tem chapisco e etc. Chapisco de estrutura, eu digo, né? E para depois já ir com o reboco, ou se for chapiscar, beleza? EPS, olha a produtividade, porque essa primeira etapa é vedação, só vou vedar. Imagina, eu posicionar uma placa com 3,60 metros quadrados, com um ajudante, a gente vai fazer, lógico, né? O procedimento é o mesmo, faz os furos de arranque, posiciona e dá 2 pontinhos de aço. Olha a produtividade. Então, eu já não vou mais me alongar com relação à produtividade aqui. Fechou? Então já deu para ter uma ideia de onde a gente consegue chegar utilizando o EPS na vedação em obras verticais, beleza? Agora a gente vai falar ainda desse tema com relação ao que isso pode trazer de economia, fora que a mão de obra, na estrutura, na concepção do projeto. Então, 25 andares, trabalhando com uma vedação em EPS, vamos colocar aí que uma parede de alvenaria, no geral, ok? 350 quilos por metro quadrado, beleza? Pode variar, tá? Não estou entrando no mérito aqui qual bloco, nada, tá? É um geral. Peso de uma parede de EPS já rebocada por metro quadrado, em média 150 quilos por metro quadrado. Pronto. Então, aí já entra para os projetistas também, né? Para quem é incorporador. Então, na hora de conceber o projeto, se a gente já não vou trabalhar já com vedação em EPS, olha a economia que te traz de estrutura, né? Retirando o peso próprio da estrutura, economia em fundação. Então, imagina, o ganho de escala aqui realmente você vai com outro nível de utilização de vedação em uma obra, beleza? Então a gente cronograma mais rápido, economia da mão de obra e agora economia de escala só tirando peso da estrutura. Se a gente vai um pouco mais além, né? Então a fase que eu trabalhei em São Paulo em uma incorporadora me ajudou muito a trazer essa realidade para hoje, né? Vai se pagar essa placa, certo? Então o que eu vou ter, olha só, a economia que eu vou ter aqui, mais a economia que eu vou ter aqui, essa placa, o custo da placa pode quase zerar, ou seja, eu eliminei todo um custo de vedação da obra só mudando o sistema. E além disso, né, pode parecer até demais, né, mas é a realidade, por incrível que pareça, isolamento térmico e acústico. Olha lá, norma de desempenho. Depois a gente vai falar um pouco de norma para o pessoal que sempre pergunta e tem muita dúvida. Norma de desempenho. Será que vai atender? Sem dúvida, né? Vai. Hoje em dia, qual empreendimento que vai te entregar aí
com uma vedação de fato acústica, né? Em todas as esquadrias, com preenchimento de esquadria acústica mesmo, né? Difícil. Então isso aqui, com relação à vedação, ela vai ultrapassar com folga a questão da norma de desempenho, tá? Com relação à parte acústica, beleza? E vou colocar uma imagem aí. Esse é um edifício. Vocês vão ver que, além de estrutural, ela também é de vedação. Então, para vocês terem uma ideia, né, da cara que fica quando a gente faz uma vedação aí em EPS, beleza? Agora a gente vai falar de um tema também bem legal, uma possibilidade, inclusive, de atuação, né, de nicho, vamos dizer assim, né, que são as volumetrias. Eu vou colocar uma imagem de uma obra nossa, né, execução nossa, de uma volumetria de fachada e um pergolado, beleza? Um balanço bem grandão, beleza? E também já vou comentar que essa também você passa, né, para a indústria, quem produz as placas para você, e eles vão mandar sob medida, né? Então, principalmente volumetria, que é uma coisa arquitetônica, ela tem que vir, vai ter que ficar cravado com relação ao projeto de arquitetura, questão de tudo 3D, né? A gente se importa muito, tem que se importar muito com isso, beleza? O EPS está aí para isso, porque ele é fácil de modelar. Então, geralmente o arquiteto precisou, a gente vai conseguir chegar nas dimensões que ele quer, ok? Por quê? Porque nas contas a gente são os dois juntos para atingir o objetivo do nosso cliente, ok? Não tem essa de, não, o arquiteto pediu, vamos chegar no que ele está pedindo, porque a visão é do cliente, é o cliente que é aquilo. Fechou? E o EPS está aí também para ajudar bastante com isso. Aproveitando o gancho de comentar, a produção de placa também é um tema legal de atuação, né? Então, às vezes você está vendo esse vídeo aqui e, não me identifico com a montagem de painel, né? Meu negócio não estar na obra, eu tenho uma outra visão e estou aqui curioso só para ver como é que esse sistema. Então, aí também uma oportunidade legal de você dar uma estudada, porque você também pode ser um produtor, né? Então, você vai montar os painéis e entregar para nós. A gente pode ser no futuro ligar para você e falar, olha, estou precisando aqui de um pergolado, e aí vai te mandar o projeto, você vai mandar cortar na sua máquina, vai fazer toda a armação, vai dimensionar, porque quem dimensiona é quem vai produzir para vir as malhas, né? Então também é uma coisa legal aí de vocês darem uma olhada, beleza? Então vamos lá, vou dar esse exemplo, vocês dá uma olhada na imagem e eu vou passar para cá, eu vou desenhar de forma simples para vocês entenderem como que a gente aplica, né, uma volumetria e um pergolado, de forma simples, ok? Então vamos lá, aqui eu vou fazer a parte da frente só, tá? Vamos tirar isso aqui, então a parte da frente da casa, fazer isso, ó. Beleza? Então, aqui a gente tem planta, beleza? Estamos trabalhando aqui em planta, beleza? Então, para lá a casa segue, então imagina, era aqui vamos dizer, um retângulo, né, com um recorte, e o arquiteto em determinado ponto falou, poxa, né, o cliente também, eu queria dar uma movimentação para minha fachada, eu queria colocar uma coisa diferente. Essa construção, ela era já em EPS, tá? Mas se não fosse, não teria problema nenhum. A gente pode utilizar em qualquer tipo, beleza? Então vamos lá. O que estava pedindo? Vou colocar de novo a imagem, para vocês darem uma olhada. Só ver que na foto tem uma viga e depois entra aqui, ó. Então vou desenhar com uma desenho vermelho aqui. Vou desenhar o suporte. Então, ó, vamos pôr aqui suporte, beleza? E a volumetria, estou exagerando um pouco para a gente poder enxergar, beleza? Aí, essa é a volumetria, beleza? E a gente tinha aqui, ó, engastado nessa volumetria, pergolado, beleza? Quanto tinha aí? Deve ter aqui uns 5,5, ok? Só para ter uma ideia aí, tá? E aqui uns 3, ok?
só para a gente poder compreender melhor. Então assim, tá vendo? A gente tem os calços de engaste na parede e aqui a gente vem com a volumetria, aí vai ser especificado em projeto e tal, e aqui a gente vem com o pergolado. Isso aqui é balanço, tanto que na foto vocês vão ver que tem até vocês vão ver lá um tijolo, né? Que a gente usou aquilo ali só como um calço, né? Deixou uma contraflecha, tem todas essas questões construtivas, tá pessoal? Eu costumo falar assim, EPS, no primeiro momento parece muito fácil, porque é leve, isso daqui é muito fácil de você transportar, de subir, só que a gente tem essa questão aqui, ó. Como é esse engaste? Como é esse engaste? Como que é essa junção, beleza? Então isso daqui é o que a gente tem, no primeiro momento não vamos sair aí, né, fazer, é leve, então tem essas questões técnicas. Hoje o intuito aqui é mostrar a possibilidade. Então isso aqui, tem gente que se especializa em trabalhar só com isso. Parte de volumetria, parte de acabamento, às vezes o cara tem uma porta, quer fazer uma cobertura na porta, dá para usar EPS, dá para usar em balanço, beleza? Dá para agregar às vezes viga de concreto, também com estrutura mista de EPS, vamos fazer um vídeo também só sobre isso, beleza? Então é isso daí, acho que deu para entender a utilização do EPS com volumetria de fachada, beleza? Placas estruturais, pessoal, que é o grande foco, né, do nosso tema, né? Então, dentro dessa eu realmente não vou entrar, não vou fazer muito comentário, porque tem no vídeo como fazer minha primeira obra de EPS, aí lá, quem chegou até aqui no vídeo, né, gostou, dá uma olhada lá, que aí realmente a gente se aprofunda, fechou? Você vai ter uma ideia legal, eu dou um exemplo de estrutura, isso assim, é realmente só para não alongar demais esse vídeo e não entrar num tema que já está explicado, beleza? E é um tema mais denso, fechou? Então, estrutural, né? Não vai utilizar pilar, não vai utilizar viga, beleza? Vai utilizar em casos excepcionais, que lá no vídeo já está com um caso excepcional que você vai poder ver. E é aquilo que a gente já vem abordando, né? 50% mais rápida, 30% de economia, né? Até 30%, tá? Pode ser mais? Pode, mas geralmente não é por aí, beleza? Questão térmica, questão acústica, economia de energia, economia de custo, margem de lucro mais alta, então tá dentro dessa parte estrutural. O que eu posso fazer na parte estrutural? Casa térrea, sobrado, edifício. Lá fora eles trabalham, também comentei no vídeo, explorando 100% do conceito de monoliticidade, beleza? Que não é o nosso caso, fechou? E para a gente finalizar, lajes, né? Lajes, é possível fazer EPS? Sim, é possível, e também uma laje que tem uma qualidade extrema, né? A questão de absorção acústica e térmica, principalmente térmica, né? Então é bem legal porque você vai moldar. Vou até dar um exemplo aqui, nem estava preparado para dar exemplo, mas eu vou fazer de forma simples, beleza, pessoal? Aqui, ó. Então, ela vem assim, a forma já de uma laje de EPS. Imagina que como se fossem aquelas placas de EPS que a gente faz da convencional, só que ela vem, isso vai variar, tá? Beleza? Isso aqui vai variar. Isso aqui vai variar conforme a sua necessidade. O raciocínio é similar ao da convencional, a altura de laje, então H10, H12, o que for, beleza? Mas qual é a grande particularidade? Vou só colocar um exemplo aqui da parede, ó. Olha lá, tipo a parede aqui é o apoio, beleza? Só pra... Então, as paredes a parede está feita, tá lá, ó. Rodrigo, tem engaste aqui? Não, só apoio, beleza? Sendo um pouco repetitivo, mas lá eu falo mais a fundo disso daqui. Não tem engaste, por isso que o conceito de monoliticidade com relação a uma análise global não é feita de forma
íntegra, não é 100%, ok? Então a gente vai utilizar conceito de melodicidade aqui, fechou? Então não é engastada, ela é apoiada, fechou? E como é a execução? Isso que eu acho legal, né, comentar de forma rápida. Então imagina, você coloca a placa de isopor, claro, você vai escorar aqui, beleza? O tipo de escoramento pode ser convencional, mas aqui tem uma coisa legal que geralmente se faz utilizando pallet, então você reutiliza a pallet, né? Ou você já tem pallet na sua obra, ou você compra de um lugar que já está reutilizando, então isso é bem legal, né? Você, aqui ó, seria um pallet, do outro lado outro, você vai montar o pallet no chão ainda, vai subir e vai escorar ele. Cara, é bem legal, depois a gente faz um vídeo a respeito disso, a gente fez uma obra que dá para explicar bem legal isso daí, beleza? E, então posicionou, aí você vai colocar a treliça aqui, você que vai moldar a sua laje. É por isso que o conceito é idêntico à laje que a gente costuma chamar de convencional. Olha lá, ó. Isso aqui vai ser o concreto, então você posiciona a vigota e depois concreta. Forminha aqui, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então o pessoal que está querendo vir para esse mundo, né, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenha sido um vídeo que vai agregar bastante para vocês e tragam informação também. A gente está aqui, o intuito é evoluir, é trocar informações, né, é agregar um para o outro. Aqui ninguém é dono da verdade, ninguém aqui é absoluto, né? Então a gente está aqui para aprender e evoluir junto, beleza? Até mais!